Sejam todos bem-vindos a mais um dia, da nossa jornada de inovação jurídica da Preâmbulo Tech. Para quem não me conhece, não esteve junto com a gente nos primeiros 3 dias, meu nome é Gustavo Bernardo, eu sou gestor da área de marketing digital da Preâmbulo e eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui junto com a gente, aprendendo um pouco mais sobre a jornada da inovação jurídica. Nesses últimos 3 dias, a gente teve conteúdos bastante relevantes sobre o segmento e falando aí sobre legal ops, como tratar o seu consumidor através de customer experience. A gente falou também um pouco sobre o que acontece de mais inovador no mercado jurídico e hoje a gente vai ter mais um novo convidado, tá? Então, nosso palestrante de hoje, ele se chama Jefferson Santos, e ele vai falar como um escritório de advocacia, ele pode implementar o fechamento de negócios. O Jefferson, ele atua hoje como consultor comercial, ele tem aí bastante experiência na área, ele é graduado em administração e especialização em ciência da computação. Ele atua como consultor comercial com competências na área de administração e ênfase em planejamento estratégico. O seu foco de trabalho é na construção de ambientes de liderança voltado para resultados e superação de metas. Em sua experiência plena no desdobramento de diretrizes, ele prioriza os esforços e iniciativa para o melhor rendimento dos times de trabalho e dos recursos de organização de diversas empresas. Junto com ele hoje, eu vou ter o Fabiano Marchiorato, que é um consultor aqui da Preâmbulo. Mas eu quero agora dar primeiro boas-vindas ao Jefferson. Jefferson, você está por aí? Estou sim, Gustavo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vindas, é uma grande honra estar aqui conversando com vocês e com esse time da Preâmbulo e também com todas as pessoas que nos acompanham hoje. Obrigado, tá, Jefferson? Sim, é um prazer ter você aqui com a gente, na nossa jornada de inovação. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem enriquecedor. E junto com isso, eu queria também chamar agora o Fabiano Marchiorato, ele é o nosso consultor jurídico aqui da Preâmbulo. Inclusive, essa semana ele fez o lançamento do livro dele, Eu Controller. Não é isso, Fabiano? É isso aí, Gustavo. Que prazer estar de novo aqui com vocês. Estou aqui pela segunda vez na jornada da inovação, dividindo esse espaço aqui com o Jefferson Santos, que é um fera, aqui dividindo esse espaço com tantos convidados ilustres. Então, estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui com vocês hoje. Tá bom, e depois, Fabiano, eu queria que você conte um pouquinho também do seu livro para a gente no final, ok? Pode deixar. Então tá bom, vou passar aí a palavra para o Jefferson, tá? E assim, a gente vai fazendo esse bate-papo. Eu vou estar aqui, offline, só assistindo a palestra, mas eu peço que todo mundo que tiver alguma pergunta, que queira tirar alguma dúvida, tanto com o Jefferson quanto com o Fabiano, mande uma pergunta aqui no chat, que no final a gente irá responder todas elas. Então, Jefferson, a palavra agora é sua, junto com o Fabiano, e a gente conversa daqui a pouquinho novamente, tá ok? Muito obrigado de novo, Gustavo. Então, nós estamos aqui numa dupla dinâmica, eu e o Fabiano. O Fabiano vai me ajudar a me manter na linha, é o maestro aqui, e eu vou tentar trazer um pouquinho de experiência que eu vivi nesses últimos 20 anos aí, andando por essas questões de negócio, de expansão de negócio, de alavancagem de projetos de vendas, e tentar trazer alguns cases, tentar trazer algumas experiências, muito do que não deu certo também. Acho que é muito legal falar dos nossos vacilos, dos nossos erros, para que a gente possa evidenciar que a gente falha muito e quanto mais a gente enxerga as falhas alheias, é uma chance de a gente não cometer os mesmos vacilos. Então, eu quero tentar trazer também alguns vacilos, tentar trazer algumas experiências que deram certo, alguns cases de sucesso, e discutindo de uma forma, espero ser bem ativo, bem instigador das conversas e que deixe pelo menos uma boa pulga atrás da orelha de vocês quando se fala em fechamento de negócio, expansão de negócios, expansão de receitas de faturamento, e que vocês possam parar e refletir um pouco sobre isso. Muitos de vocês talvez tenham uma grande experiência, então talvez possa encaixar algumas coisas ou até pensar na hora, olha, eu fiz diferente, deu certo, é isso aí mesmo. A vida são experiências e a gente cresce passo a passo. Fabiano, posso compartilhar a apresentação e começar? Por favor, Jefferson. E assim, a gente está tão acostumado aqui agora já com a nova linguagem, porque antigamente a gente perguntava para as pessoas, você trabalha num escritório ou trabalha numa empresa? E hoje os escritórios de advocacia precisam, funcionar efetivamente como empresas, como negócios jurídicos. Então, a gente vai falar bastante hoje, o Jefferson vai trazer toda a experiência dele e nós vamos, na medida do possível, trazendo isso tudo para o nosso universo jurídico. Então, quando a gente fala empresa, fala escritório, aqui a gente está falando de visão empresarial e o Jefferson aqui é especialista em fechar negócios,
né? Como dizem, os adolescentes gostam de contatinhos, mas nós adultos gostamos de contratinhos e, de preferência, contratões, né? Então, o Jefferson vai falar muito sobre fechar negócio, né? Da importância de a gente estar sempre se vendendo, né, Jefferson? Quanto isso faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia, não só na advocacia, mas em todo e qualquer tipo de negócio. Jefferson, a palavra é sua, fique muito à vontade. Obrigado, Fabiano. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês devem ver uma tela preta e amarela aí. Acho que vocês estão vendo. Ok? Agora sim. Agora está assim, já em modo apresentação. Perfeito. Então, eu quero trazer um pouco dessa experiência, assim como vocês vivem um mundo que tem nomenclaturas próprias, onde a gente chama sempre tradicionalmente de escritórios e não de empresas. Eu vivi uma experiência durante mais de 18 anos de trabalhar numa empresa, que é uma empresa efetivamente privada, e que por muito tempo havia uma grande dificuldade de se falar lá dentro que você era uma empresa e de chamar o cliente de cliente. E mesmo assim você tinha que vender e vender muito para manter um negócio sustentável, para levar sustentabilidade para determinados negócios, e conseguir crescer e prosperar e ter as nossas condições de ter ganhos melhores, de ter mais sobra no final, né? Era uma empresa com participação dos resultados, inclusive com PPR, mas tradicionalmente a Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, não tinha o hábito de chamar o cliente, de falar, vamos fechar negócios, vamos vender. Então, eu vivi toda essa experiência de falar essa linguagem, de ir construindo isso, de chegando no ponto onde a gente trata o cliente realmente como cliente, venda como venda e corre atrás de fechar negócio e ter contratos na mão, que é disso que uma empresa vive, é de dinheiro, né? É de entrada de receita, que é dessa forma que a gente obtém no final o lucro e depois prospera na vida e tem perenidade. Então, a ideia aqui é, de novo, como eu falei, um bate-papo e ter esse bate-papo da maneira mais dinâmica possível. Então, vou trazendo uma série de figuras, vou falando, se tiver alguma dificuldade, me interrompe, o Fabiano vai tutoriando aqui, vai batendo a batuta aí para eu não sair do ritmo e a gente conseguir fazer uma tarde bem legal, uma boa troca de experiência. Então, a primeira... Jefferson. Oi? Sabe que essa questão da linguagem, então, na advocacia, então, é algo que nem se pensava em falar ou de enxergar a advocacia como um negócio. Então, a gente vem vindo dessa transformação e a gente sabe das diferenças, né? Em especial, vamos pensar da advocacia no Brasil, da advocacia nos Estados Unidos, que é tão mercadológica, né? E aqui a gente ainda está engatinhando ainda nesse sentido. Mas perfeita a tua fala em relação à linguagem, a gente precisa enxergar assim como um negócio e a gente está aqui para vender mesmo, literalmente, né? E eu tive a experiência de, dentro da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, como Senai, ir para outros estados, fazer a mesma coisa em outras federações, mostrar para eles e dizer, olha, você tem que desdobrar as suas metas, você tem que ter muito claro o quanto você precisa faturar, como que você vai construir a dinâmica de fechamento de negócio. E, meu querido, se não tiver negócio entrando, você não tem por que existir dentro da empresa e logo, logo ela não para em pé. Então, vamos lá. Depois eu saí dessa empresa, da Fiesc, que hoje estou na indústria, eu toco todo o planejamento estratégico de uma indústria de alimentos e estou montando, estruturando e executando uma diretoria comercial, sou diretor comercial dessa empresa, e agora, então, estou no varejo, então estou tendo uma outra possibilidade. Vivi a minha vida toda fechando projetos, vendendo projetos de consultoria, vendendo projetos de continuidade de serviço de consultoria, continuidade de serviço de educação corporativa, e agora estou vivendo a experiência do varejo, que é muito diferente, né? Onde você vende para um cliente que tem um produto tangível na mão. Então, é uma experiência bem legal. Então, o que nós vamos conversar hoje à tarde, pessoal, é fechar negócios, né? Então, mas eu sou um escritório, aqui é a linguagem diferente. Bom, a linguagem, vocês são muito inteligentes e vocês vão adaptar a linguagem do que eu estou falando. Prometo não usar palavras complexas, palavras em inglês, palavras só da área de vendas. Eu não faço isso, não é o meu estilo de conversar. Então, a gente vai usar palavras mais básicas possíveis para todo mundo estar bem engajado e ter essa prática do dia a dia. Então, nós vamos falar de fechar negócio. O que interessa no final é contrato assinado para depois virar nota fiscal e entrar dinheiro em caixa.
Então, o que a gente vai conversar bastante? Vai conversar bastante sobre o tema de vendas, vender mais, vender mais. Não aquele blá, blá, blá da venda, acordo motivado, dê um grito, sei lá, isso eu nunca fiz, não sei como é que funciona, mas é isso. Então, não precisa olhar atravessado, torto, eu não sou vendedor, eu não sei como fazer. Não, não é, nós não vamos falar seja um vendedor com aquelas tiragens do passado, não, mas a gente vai falar o tempo todo que nós, como donos de escritório, nós, como executivos, nós, como advogados, como empregados, nós precisamos estar sempre atentos a fechar negócios e vender mais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Então, é um bate-papo muito tranquilo. Primeiro ponto, para a gente desmistificar tudo isso, vendas não é arte, não é arte. Não, vender é uma arte. Não, nada na vida é arte. Tudo é muito esforço, tudo é muito treinamento, tudo é muito desenvolvimento, tudo é muito estudo. Então, você também pode se tornar um grande artista, inclusive, se você estudar muito, treinar muito, desenvolver a técnica correta, que tem a ver com o teu perfil e com o público que você quer atingir. Então, não é arte. Vender não é arte, fechar negócios não é arte, fechar contratos não é arte, tá? E daí você vai dizer, não, mas eu tenho um amigo que a família dele é turca, ou é libanesa, nossa, eles são do mercado, eles são do comércio, eles sim sabem fechar negócio e tal. Não é isso também. Essa banca aqui é no Gran Bazar na Turquia, provavelmente esse cidadãozinho aqui, ele esteja aqui, quem sabe, sendo a quarta ou quinta geração até, mas também não é isso, gente. Você não precisa ser esse carinha aqui, que é o bisavô dele que começou a venda e ele está vendendo. Até porque o que acontece? Aqui o cliente está entrando na venda, né? O cliente entra, ele vem buscar a seda, ele vem buscar a encharpe que está aqui, ele veio até aqui. Daí é um processo, você não larga o osso e o cliente está lá, já foi despertado. Mas o nosso caso dos escritórios de advocacia, nem sempre o cliente vem até nós. E mesmo assim nós temos necessidade de crescer negócio. Então, esse cara que passou aqui a vida inteira, o avô dele ficou aqui escorado nesse ponto, o pai dele ficou aqui escorado, o filho dele já está vindo para cá, aqui é um outro negócio, aqui esse cara tem que sair daqui de dentro, ir para a rua e buscar negócio, é disso que nós estamos falando. Como você faz prospecção para depois gerar contrato, nós vamos conversar sobre isso. Então, não é arte, não precisa vir de família, não precisa ser bom de papo, não precisa ser xarope, não precisa ser invasivo para vender. Nós estamos falando da venda como um processo. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de fechar negócios no prisma do processo. É um processo. Tem etapas, né? Você pode ter etapas, né? Que vão tangibilizar isso, né? Você tem fases, você pode escrever isso, você pode treinar alguém para fazer isso, e é disso que nós vamos falar. Não vai ser uma conversa chata, cheia de quadradinhos, cheia de texto, não, a gente vai conversar de uma maneira bem dinâmica, o que é importante vocês pensarem, o que é importante lembrar nesse contexto todo, e é isso que a gente vai ver. Mas volto a frisar, fechamento de negócio é processo, é um processo. Pense nisso, é um processo. Inclusive, eu posso desenhá-lo e eu posso treinar o meu time, ou eu me treinar e melhorar cada dia mais. Beleza? Essa pura, Jefferson. E sabe que é tão engraçado quando você fala de processo, né? Porque a gente está sempre batendo aqui na tecla, não só aqui na Preâmbulo, mas também em todas essas consultorias que a gente faz, no sentido de trazer processos, no sentido de procedimento mesmo, né? Do quanto isso é importante. Até para a galera não confundir aqui também, gente, com processo judicial. Né? A gente está falando aqui no sentido de processo, né? de processos internos, efetivamente, né? para esse fluxo de vendas mesmo que o Jefferson está trazendo para a gente. E quando você fala, Jefferson, lá atrás, desse comerciante da terceira geração ou da quinta geração, a gente também tem advogados que também estão aí herdando escritórios, que estão lá e tem essa cobrança também muito grande, né? De manter o nome da família, manter a área, né, do escritório efetivamente ativa, e isso, então, a gente acaba conseguindo enxergar aí as dificuldades que os advogados mais jovens também sentem, e dessa responsabilidade que é de levar para frente o nome, né, do próprio escritório. O quanto isso deve pesar aí no seu dia a dia. Perfeito, Fabiano. Grandes insights, né? Então, o Fabiano usou uma palavra top aqui, tem fluxo, é um fluxo, né?
Isso a gente pode desenhar esse fluxo. Você pode determinar um padrão de trabalho. Até sempre pensando, né, vocês são hábeis nisso, vocês são super inteligentes nisso, as coisas têm um padrão, mas não necessariamente aquilo é engessado, que só pode daquele jeito. Não, mas você determina um padrão para poder medir, para poder esperar um resultado, para poder imaginar o quanto tempo dura, para poder imaginar quantas pessoas são necessárias, quantos passos são necessários. Então, a gente está falando de procedimento, até porque para você esse processo, ele pode ser visto como outra coisa aqui. Aqui tem uma figura também para a gente fazer uma reflexão. Toda vez que eu tenho um fechamento de negócios, toda vez que eu busco um negócio, fechar um negócio, eu tenho 4 partes aqui. Pelo menos algumas são bem visíveis. Eu tenho um produto, né? No caso nosso aqui é serviço, né? Produto, que é a mesma coisa que serviço. E eu tenho um cliente. Essas 2 partes, produto, serviço e cliente, sempre vão existir. Sempre vão existir. No passado, nós tínhamos a figura do fornecedor, que era muito claro, né? O fornecedor. Hoje em dia, isso às vezes parece meio... a gente não sabe mais quem é direito o fornecedor, a gente já não tem, às vezes, muito contato, às vezes não consegue nem visualizar bem, mas no fechamento de negócio, eu tenho fornecedor, eu tenho o cliente, eu tenho um produto, e o que eu quero mesmo é dinheiro, né? Ah, mas aqui o meu serviço é pago de outra forma. Bom, então que seja outra forma, mas tem que haver pagamento. Eu vou simbolizar como dinheiro, né? Então, essas 4 partes sempre vão estar presentes quando a gente vai estar falando de fechamento de negócio, imaginando isso. Eu tenho uma parte que sou eu, prestador de serviço, fornecedor daquele serviço. Eu tenho um cliente. Se eu não tiver essas 2 partes aqui, não tem mais nada. Se eu não tiver cliente, mercado e um serviço que o mercado queira consumir, não vai acontecer nada. Então, se os meus serviços não tem mercado, você não tem muita condição de fechar negócio. Ou se o meu serviço não está adequado ao que o cliente e o mercado exigem, não vai muito longe, ou você nunca vai captar dinheiro e vai fazer sempre de graça para poder estar executando. Legal até aqui? Quando nós estamos falando de fechar negócio, quando nós estamos falando desse papo de aumentar vendas, de ampliar nossa atuação como escritório, eu estou sempre falando de moedinha, estou sempre falando disso daqui. Eu, Jefferson, vou sempre estar falando disso. E eu vou estar sempre querendo uma rampa de crescimento. Eu não preciso crescer, eu herdei o escritório do meu pai, do meu avô, que eram advogados, e eu tenho uma cartela de clientes fixa há 40 anos, 10 anos, sei lá. Eu não preciso mais crescer, isso tá bom. Então, realmente, você não precisa estudar fechamento de negócio, você não precisa estudar como é que vai buscar mais cliente, você já está satisfeito na vida. Você tem um desses pacotinhos aqui de moeda e aquilo te satisfaz. A gente está conversando aqui sobre quem não está satisfeito com esse. Ele quer um vaso cheio de moedas, ele quer uma condição de sustentabilidade para a sua empresa. A arvorezinha aqui até simboliza a sustentabilidade, né? Quer sustentabilidade e quer crescimento. Que é as 2 coisas, por isso que ele vai buscar negócio. Porque eu consigo ter sustentabilidade também não necessariamente aumentando meus negócios, aumentando meu número de contratos. Eu posso ter sustentabilidade reduzindo minhas despesas, reduzindo meu quadro de funcionários, reduzindo as despesas do meu escritório, de aluguel e tudo mais. Eu posso atingir sustentabilidade. Bom, mas eu quero crescer, eu quero ter mais grana no final, eu quero ser maior. Então, é disso que nós estamos falando, um circuito de crescimento. Beleza? Então, vamos à próxima aqui. Quando eu estou falando disso também, de crescer, de aumentar o meu vasinho de moedas lá, meus recursos e o que eu tenho à disposição, eu estou falando também de começar uma jornada, de ter muito claro o que eu quero para mim. Lembra que eu falei agora há pouco? Se eu tenho um escritório que já pertenceu ao meu pai, eu já tenho um pacote de clientes que me satisfazem, eu já tenho um pacote de recursos que entra todo mês, que aquilo está bom para mim, realmente eu não preciso
recolher as âncoras do meu barco e partir para uma jornada. Agora, se eu não estou satisfeito, ou se eu sonho mais, ou se eu quero mais, eu posso sim começar a pensar em fazer mais. Então, imagine um veleiro, é isso que a gente está falando. O primeiro ponto de tudo isso, quando eu vou para uma jornada de fechamento de negócios, é onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar? Porque se você vai partir para uma jornada, se você quer ir a algum lugar, né? Senão você não pode sair com esse barco do porto se você não quer chegar a lugar nenhum. Um outro ponto é quais as diretrizes, né? Qual a direção? Então, eu quero chegar a algum lugar, qual a direção? Em que direção é este lugar? Bom, se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho já uma direção definida, eu tenho que saber onde eu estou. Mas você acabou de falar que nós estamos falando de vendas, você está falando de fechar negócio, você está dizendo que eu tenho que saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber qual a direção que eu quero seguir e onde eu estou. Claro, daí você começa a entender melhor que tamanho você quer o seu escritório, que tipo de negócio você vai buscar. E quando você vai posicionar onde você está, você vai olhar para os seus concorrentes, você vai olhar para as tendências de mercado, para o que está acontecendo de inovação, como você está se comportando frente a esse mercado, essa inovação, como você atende clientes, como é a entrega do seu serviço. Vejo que até aqui pareceu muito bobo e muito filosófico isso, mas não tem nada de filosofia, pragmatismo puro. Onde eu quero chegar, que tamanho eu quero ter, como eu quero ser visto pelo mercado, que tipo de cliente eu desejo ter, e aí eu trago algumas diretrizes, mas eu, sobretudo, tenho que enxergar. Se você for lá para o mundo da estratégia, você vai fazer, quem sabe, uma matriz SWOT, né? Quem sabe você vai fazer uma análise de mercado e assim por diante, né? Você vai entender como é que você está frente a isso. Legal? Beleza, então agora eu sei para onde eu vou, eu posso sair com o meu veleiro aqui. Vocês imaginam, eu gosto muito de usar a alusão do barco à vela, porque se te convidarem esse final de semana para você dar uma volta num barco à vela, você pergunte para onde nós vamos, de onde nós saímos e qual é a condição do tempo. Né? Se você não sabe para onde vai num barco à vela, quem sabe você não chegue no mesmo dia de volta em casa, ou quem sabe nunca mais volte, né? Porque tem que ter toda essa análise para você sair num barco que depende de vento, depende de maré, depende de corrente e tudo mais. Beleza? Sabe, Jefferson, quando você fala dessas perguntas, né, é uma tomada de consciência mesmo, né? Efetivamente. Quer dizer, onde eu estou inserido nesse universo jurídico? Para a gente realmente entender quem é a nossa própria concorrência, qual é o nosso mercado, porque muitas vezes a gente acaba tirando para todos os lados, né? Você vê hoje que a maior parte dos escritórios, uma grande parte deles, é claro, acaba ampliando a sua atuação, né? São os escritórios abrangentes, justamente para poder atender o seu cliente da melhor forma possível. Mas a gente está muito acostumado também com, por incrível que pareça, com modismos também na área jurídica, né? Ou é o direito digital, ou é LGPD, mas a gente precisa realmente tomar consciência daquela que é a nossa maior expertise também em relação ao negócio. Não adianta a gente querer efetivamente, e nem todo mundo é o nosso concorrente, nem todo mundo é o cliente que a gente quer ter dentro do nosso escritório de advocacia. Essa tomada de consciência, esses porquês, são muito importantes. Perfeito, super obrigado, Fabiana. E é exatamente isso, assim, tomar consciência. Isso é muito importante. E daí eu começo a dimensionar que nível de negócio eu vou buscar, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Primeira coisa, então, se eu sei para onde eu vou, se eu sei qual a direção e sei onde eu estou, eu tenho que traçar meta. Meta. Eu tenho que ter meta, né? Então, a gente poderia fazer um diálogo específico só sobre meta, que esse é um tema espetacular para a gente estudar, mas aqui eu vou me ater à meta de venda. Então, eu quero ter um determinado tamanho, eu quero ter um determinado mercado para mim. Qual é a meta, né? Qual o tamanho disso? Quanto de negócio eu quero fechar? Então, o primeiro ponto, assim, grande aqui é o propósito. Tá? Qual o propósito dessa meta? Qual o propósito? O motivo da existência dessa meta?
É para gerar sustentabilidade, porque eu não estou sustentável? O meu escritório está me dando prejuízo? Pode ser. É para me tornar gigante? É para me tornar mais visível? É para me tornar mais reconhecido no mercado? É para entrar num novo mercado? Né? E daí o Fabiano trouxe isso, que é muito importante em qualquer mercado, qualquer análise de mercado. Eu estou falando do modismo, eu estou falando de algo que tem potencial mesmo. Feito isso, entendido por que eu estou botando uma meta, eu vou ter um prazo. Eu tenho que ter um prazo. Eu quero faturar no meu escritório 100 mil reais. Eu quero faturar 300 mil reais no ano. Ou eu quero faturar 3 milhões de reais. Eu quero faturar 12. Mas no ano, em um ano, eu quero ter isso por ano, eu quero ter isso, eu quero fechar, eu preciso fechar 300 mil reais de negócio até o mês de março, é isso? Eu coloco um prazo, coloco uma meta, coloco um prazo. Tá? Muito importante isso. E aqui eu trocaria algo entre podemos e precisamos. Aqui parece simples, mas é totalmente diferente. Quando eu tenho uma meta do que eu preciso fazer, eu dou um jeito, eu corro atrás. Se eu colocar o que eu posso fazer, já é algo muito mais confortável, muito mais dentro da minha zona de conforto. Quando eu vou para precisamos, eu saio da zona de conforto. Isso eu preciso, é uma necessidade minha e da minha empresa, do meu escritório. E, no final, isso tem que ter um valor. Não, a gente, tem aquela brincadeira que toda hora volta da Dilma, que é, nós não vamos colocar uma meta. Quando nós atingirmos a meta, daí nós dobramos a meta. Não, mas qual é a meta, né? Então, tem que ter valor, tem que ter o valor bem claro. Quanto é? 50 mil? 100 mil? 30 mil? Eu preciso fechar 30 mil de negócios novos por mês? Eu preciso fechar 10 mil de negócios novos por mês até o final do ano? Entendeu? Tem um valor, tem um prazo e tudo mais. E daí aqui eu estou falando um pouquinho, já nos padrões de venda, nos processos, nos fluxos, estou começando a falar já de um funil de vendas. O que esse funil de vendas, então, traz? Qual a minha meta? Quantas propostas eu preciso emitir? Como é que funciona o funil de vendas? Normalmente, a gente monta ele de baixo para cima. Aqui eu tenho a minha necessidade, que é a meta. Eu tenho uma necessidade de fechar 35 contratos, por exemplo, no ano. Eu começo a calcular um ticket médio. Então, cada contrato meu, normalmente, significa 3 mil reais. Então, eu preciso de quanto para chegar nos 100 mil? Se cada contrato é 3 mil, eu preciso de 35 para chegar lá próximo dos 100 mil. Se eu tenho já um histórico, eu posso ter uma taxa de conversão. Se eu tenho uma taxa de conversão, quanto que eu converto das propostas, eu começo a estipular quantas empresas eu preciso prospectar, quantas visitas eu preciso fazer e quantas propostas eu tenho que emitir. Então, eu começo, se eu tenho que fazer para chegar nesse nível de proposta, eu preciso ter X visitas, eu preciso capturar X oportunidades. Então, é disso que a gente está falando. Eu vejo com a minha meta, eu consigo desdobrar até o nível de oportunidade que eu preciso procurar. Porque uma oportunidade, um diálogo que a gente abre com alguém, nem sempre vira negócio. Pelo menos nunca foi assim comigo e eu duvido que é assim com vocês. Vocês encontram alguém, você diz que trabalha com direito tributário e alguém diz, isso que eu precisava, legal, quanto que você quer para fazer isso para mim? Vamos fechar já um negócio. Aí eu te contrato. Duvido que é assim. Normalmente você fica ali pedalando muito tempo. Olha, então, se você pedala muito e nem todo mundo é convertido em seu cliente, você tem que saber que você tem que ter muitas oportunidades para chegar no nível, né? Então, aqui nós temos um funil no nível de negócio. Resumindo esse funilzinho, deixa eu apagar isso que está na tela aqui, fica mais fácil. Resumindo esse funilzinho, eu começo com clientes que estão descobrindo o meu serviço, que estão descobrindo que eu faço aquilo. Eu tenho um reconhecimento da necessidade, onde esse cliente diz, eu preciso disso, você é a pessoa que pode me ajudar.
Ah, eu quero muito isso, eu tenho necessidade de fazer isso. Gera um interesse e gera a compra. E no final, eu tento fidelizar esse cidadão. Para que é a fidelização? Que ele continue comprando, que ele continue com esse contrato comigo. Então, eu comecei lá em cima até chegar embaixo. Então, vejam que é um funil. Ou seja, pouquíssimos clientes que começaram, pouquíssimos contatos que começaram aqui vão estar aqui comigo. Pouquíssimos. Talvez 5%, talvez 10%, se você tem algo muito exclusivo e você é uma absurda referência, com um preço muito competitivo, quem sabe você tem um número aqui de descobertas até fidelização de mais de 10%, 30%, sei lá. Mas o comum não é isso. O comum é uma taxa de fidelização muito pequenininha, por isso é visto como um funil e que no final aqui fica bem pouquinha gente contigo. Mas é isso. Por isso, eu tenho que estar ativando muito aqui. Por isso, eu tenho que estar correndo muito atrás do que no mercado hoje chama de leads, né? Eu tenho que estar gerando muitos leads, eu tenho que estar gerando muitas oportunidades. Eu preciso gerar muitas oportunidades, porque poucos se tornarão clientes. Beleza? Tá 10 isso daí? Então, vamos para a próxima. Mas perfeito, Jefferson. Perfeito, perfeito. A ideia é essa mesmo, de trazer esse viés comercial mesmo, para que as pessoas entendam efetivamente qual é esse processo mesmo de conversão do cliente mesmo. Eu sei que você vai falar um pouco sobre a escassez também aí, né? Sobre a urgência e a escassez, mas é muito interessante o quanto muitas vezes você pode ter uma carteira gigante de clientes com pouca rentabilidade, ou você pode ter uma carteira menor com muita rentabilidade. Então, isso, claro, que varia muito de área para área, na advocacia a gente sabe o quanto, acho que por conta dessa mercantilização também, por um lado, e acabou que o preço foi lá embaixo, mas ainda tem muito espaço, ainda tem muita coisa para acontecer e para melhorar esse cenário. Uhum. Então, olha só, vou dar alguns exemplos de como conseguir leads. Bom, você pode participar de cafés ou pode promover cafés. Esse é um exemplo de um café que eu promovi muitas vezes, onde eu convidava, como eu vendia serviços para a indústria, serviços de educação corporativa e consultoria, eu convidava diretores de indústria. Então, vários diretores de indústria. Vários, aqui sou eu, na verdade. Vários diretores de indústria. E o que eu percebi com isso? As pessoas querem estar próximo dos seus pares. Então, as pessoas vinham porque encontravam seus pares lá, outros com o mesmo interesse que o seu. Você pode fazer ações técnicas, palestras técnicas, por exemplo. Então, eu posso, por exemplo, se o meu negócio é direito trabalhista, eu posso trazer os RHs de empresa para falar sobre direito trabalhista, nova CLT, alguma mudança que teve, ou dar dicas, alguma coisa, e criar isso. Esse evento aqui é um evento que uma empresa promoveu para falar de coloração, né? Então, aqui são indústrias do segmento têxtil, um exemplo, né? Indústrias do segmento têxtil que estão ouvindo como tratar cor nos tecidos. Aqui é um outro evento que você pode fazer, que esse é o que eu tive mais êxito na minha vida, que é trazer alguém para contar a história, né? Alguém que teve a experiência como cliente contando o seu caso de sucesso. Aqui tem um folder do evento, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Plazon contando como que ela teve ganhos usando troca rápida de ferramentas. Você tem a Ceusa contando como é que foi a implantação de cultura Lean dela. Então, o que acontece? As empresas eles estão aqui para ouvir a Ceusa. Eles dizem, cara, a Ceusa é uma das principais empresas do setor. Eu quero ouvir essa empresa, o que ela fez. E depois a tendência é você dizer, eu quero copiar agora, né? E aí vem a jogada de ter um fluxo, ter um padrão, né? Bom, então, quando eu falo disso, eu estou sempre falando que eu não quero saber de só blá, blá, blá. Eu não posso ficar fazendo evento para blá, blá, blá. Ou seja, eu tenho que ter foco. Foco em fechar negócio. Então, eu preciso ter um fluxo. Eu trouxe as pessoas, mas o que eu quero com isso?
Mas eu estou só começando, sou só eu no escritório, mais 2, 3 pessoas. Step by step, gente. Não precisa sair agora montando uma equipe comercial, não precisa sair agora escrevendo tudo numa bíblia da estrutura de vendas do seu escritório. Não, step by step. Vai você começando, mas criando um processo de aproximação de clientes, de captação de oportunidades e de desenrolar disso. Basicamente, as etapas chaves desse processo comercial é a prospecção, que é isso, trazer pessoas interessadas, prospectar negócios, prospectar oportunidades, qualificar isso, né? Entender se o cliente que você quer pode ou precisa da sua solução, entender qual é o cliente que você busca, porque quando você sai prospectar, cai muita gente na tua rede e tem pessoas que não são pessoas ou empresas para serem seu cliente. Mostrar o produto, né? Então, prospectei aquele cliente, tem potencial, mostrar o produto para ele, fazer a apresentação. Fez essa apresentação, encaixa, não encaixa nas necessidades do cliente, encaixa na necessidade do cliente, enviar a proposta. Enviou a proposta, começa a negociar, trocar a conversa com ele para negociar, para fechar negócio. E aí faz o fechamento. E depois sempre trabalha com pós-venda também. Então, essas são as etapas básicas do processo comercial: prospecção, qualificação, apresentação, envio de proposta, negociação, fechamento e pós-venda. Me permite, Jefferson, né? Pensando aqui num exemplo aí de um novo produto, é uma nova tese que está sendo discutida, por exemplo, no judiciário. Você já conhece, já tem o teu cliente ali, e que muitas vezes isso acontece em diversos segmentos. O cliente nem sabe ainda, ou nem sabe o novo produto que você tem dentro do seu próprio escritório. A gente acaba muitas vezes prospectando tanto clientes fora da nossa base e acaba muitas vezes esquecendo daquele cliente que já está ali com a gente há muito tempo. Então, você acaba se surpreendendo muitas vezes. Mas eu não sabia que o teu escritório também prestava esse tipo de serviço. Quer dizer, muitas vezes a pessoa foi buscar, o cliente foi buscar em outro profissional algo que você já estava oferecendo, mas o teu cliente ainda não estava sabendo. E quando o Jefferson traz aqui essa questão do prospectar, né, e a gente percebe muito o quanto tem muito advogado fazendo propaganda para outro advogado, ao invés, né, de efetivamente fazer com que isso conquiste o seu público, o seu cliente especificamente. Então, quando o Jefferson falou que ele não ia falar de linguagem muito rebuscada, de termos em inglês, é o que a gente vê muitas vezes na advocacia, o advogado lá ainda usando o juridiquês, que ao invés de conquistar o cliente, vai afastar esse cliente. Ou pior, muitas vezes está dando munição para a própria concorrência, né? Falando efetivamente dos seus produtos, mas não com a linguagem que o seu cliente quer ouvir. O advogado, a gente tem uma máxima, né, de que ele pode anunciar, ele só não pode enganar, né? Ele só não pode garantir um resultado jurídico, né, sendo que isso não depende também dele. E da importância que a gente vê hoje também, quando o Jefferson traz a questão da jornada, e eu acho que ontem a Fernanda também trouxe muito isso em relação à experiência do cliente, de que o resultado jurídico da demanda é só um dos elementos que fazem com que o seu cliente volte para o seu escritório. Então, a gente precisa lembrar muito disso, do quanto a gente precisa estar efetivamente atento à necessidade do cliente, que muitas vezes essa necessidade não é só ligada ali ao resultado jurídico da demanda, é o principal, claro. Né? E quando o Jefferson fala ali do step by step, que eu acho muito interessante, eu vou fazer uma analogia aqui, Jefferson, se você me permite, com a controladoria, é de que muitas vezes o escritório ainda não tem, concordo, aquela robustez para ter um departamento comercial, entre aspas, aqui, ou de prospecção. É a mesma coisa quando eu falo da controladoria, você não precisa ter um departamento de controladoria, mas você pode ter elementos de controladoria dentro do seu escritório. O mais importante é isso, é você perceber que há essa necessidade. E depois, claro, na medida que o escritório for crescendo, a gente vai se estruturando de forma mais adequada. Perfeito, Fabiano. E olha só, deixa eu só botar essa figura aqui, porque isso daqui é um evento onde empresas estão apresentando um case. Aqui não pode haver uma promessa que, olha, o que a Ceusa aqui, ou a Plazon fez, eu consigo fazer exatamente igual para você. Que são ambientes totalmente diferentes, com produtos diferentes, mas inspira o outro cliente, a outra parte, dizer, olha, isso serve para mim também, porque eu também tenho problema de ineficiência aqui no caso, né? De ineficiência, eu também tenho problema de falhas no processo e eu posso buscar alguém para me ajudar.
Aqui tem um desenho, né? Um fluxo mais completo, só para a gente... A gente já está acostumado com o fluxo, né, galera? Quem está aqui já está acostumado com os nossos fluxos aqui. Quem usa o CPJ já também tem fluxo, isso aí. Então, por exemplo, eu fui lá num evento, eu promovi um evento, eu tenho que já ter uma meta. Quantos contatos eu vou conseguir identificar? Depois, como é que é o processo? Passa para quem esses contatos? Que abordagem faz? Então, a gente pode escrever isso, ou step by step, não precisa ter escrito ainda. Se o meu escritório não tem estrutura ainda, não precisa escrever ainda. Você veja que aqui o fluxo todo escrito tem CRM, tem o Customer, toda essa parte de relacionamento com o cliente, o software que gerencia o relacionamento com o cliente. Então, eu posso ter isso ou não, mas aqui eu tenho escrito, eu tenho metas, cada um sabe o seu papel. Mas eu, quando comecei tudo isso lá atrás, eu era basicamente sozinho, eu corria atrás de prospectar, eu corria atrás de fechar negócio, tinha os consultores fazendo, executando serviço. Não tinha, depois você vai, conforme você vai criando estrutura, robustez, musculatura, você vai criando algo mais robusto, mais adequado. Bom, isso aí, Jefferson, o meu fale conosco aqui, eu fale comigo. Tá tudo certo, tá tudo bem. É isso aí. É o meu telefone que vai, né? Aqui o Fabiano colocou um ponto muito importante, eu até antecipei esse slide quando eu montei a apresentação, para não esquecer, que é olhar para a base de clientes que eu tenho. O Fabiano está com um ponto crucial. Às vezes estou lá buscando oportunidades, e eu falo porque eu cometi muitas falhas assim. De sair maluco, viajando, buscando clientes e buscando gente fora, buscando cliente fora. Quando você tem uma base, quando você investiga, ele não usa todos os seus serviços, ou ele não sabe que você executa aquilo, e às vezes ele está comprando seu vizinho. E às vezes ainda você comete a falha de ainda indicar outro escritório para atender ou outra empresa para atender o seu cliente. Então, aqui, muito importante focar na base, no seu cliente, investir na fidelização dele e no aumento da compra dele, aumentar a compra do cliente, aumentar o ticket médio desse teu cliente que consome contigo, aumentar o número de serviços que ele consome contigo. Então, invista muito nessa base. Aqui tem um outro ponto interessante, que com esse amadurecimento, você vai construindo a régua de relacionamento, você vai identificando isso que é muito importante. Qual é o perfil do cliente ideal para você? Para a tua empresa, para o teu escritório, qual é o perfil do cliente ideal? Como é que é? É uma empresa de pequeno porte? É uma MEI? É uma empresa de médio porte? É uma empresa de grande porte? Eu preciso de empresas de algum segmento específico que vai ser o meu cliente-chave? Eu preciso de CPFs com perfil específico? Eu preciso, em algum momento da jornada, conforme eu vou amadurecendo, definir um perfil do meu cliente ideal. Senão, eu começo a gastar muita energia e gastar dinheiro também. Aí eu crio a minha régua básica de relacionamento. Como é que eu faço os contatos? Como é que acontece o orçamento, a proposta? Como é que eu fecho? Como é que eu executo? Como é que eu faço pós-venda? Eu vou construindo isso. Dentro da abertura de proposta, algo fundamental que é o follow-up, que é fazer o acompanhamento desses orçamentos que você fez, dessas propostas que você fez. Eu já falei demais nisso, de não fazer follow-up, esquecer, você deixa lá a proposta com o cliente e ele esquece. E também tem a experiência de fechar negócios 6 meses depois, 2 anos depois. Tenho experiência de fechar negócios 2 anos depois de encontrar o cliente no evento ou apresentar para ele uma solução e ele está lá. Mas você precisa ir buscar ele, fazer o follow-up. Aqui é um pouquinho mais detalhado isso, né? Como é que você faz daí lá para chegar na proposta, aqui no caso de consultoria, a visita, o diagnóstico, a proposta, aceite da proposta, cronograma, início do processo. Aqui eu já estou me relacionando com ele, eu já fechei o negócio, ó. O acompanhamento do projeto, encerramento do projeto, avaliação de satisfação do cliente. Então, uma boa maneira, às vezes, de vender mais um serviço que você está iniciando e que você já tem o cliente dentro da tua carteira, é ir lá sentar com ele e dizer assim, vim aqui para fazer uma avaliação dos meus serviços com você. Ele vai dizer blá, 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 estou satisfeito. Fantástico, muito feliz com você estar satisfeito.
E eu também quero dizer para ti que eu tenho um novo serviço e eu quero botar aqui dentro da tua empresa funcionar também. Então, nesse relacionamento onde você ouviu o cliente, você tomou a iniciativa de ouvir a satisfação e insatisfação dele, você também pode gerar novos negócios. Aqui a gente entra na zona de negociação, então eu consegui botar na cabeça do cliente que eu sou bom para ele, que eu posso atendê-lo. Eu comecei a ir para um fechamento de negócio, comecei a fazer uma negociação. Sempre existem duas partes, aí vocês, advogados, são craques em negociação, mas vocês são muito lá da negociação de causas lá, né? Aqui a gente está falando de negociação. Vamos fazer um acordo mesmo, né, Jefferson? A gente está acostumado a fazer acordo e às vezes você percebe muitas vezes o advogado dizendo, mas eu sou bom em fazer acordo e não sou bom em fechar negócio. Não pode, gente. Negociação é negociação. Né? De um jeito ou de outro, tá ali no teu... Né? Tá presente aí, é só treinar. Vocês são muito bons nisso, é só se concentrar que vocês desdobram muito o negócio porque vocês estão preparados para a negociação. Então, existe aí duas partes sempre, né? Tem os principais elementos disso, é o interesse, o tempo, a percepção e o consenso. Tem que haver um interesse das partes por aquilo, por aquele negócio, por aquele produto. Tem que ter um tempo para isso, tem que ter uma percepção. Eu só vou me concentrar no último, no consenso, que é onde há muitas falhas quando há o consenso no fechamento de negócio. A gente comete muitos vacilos. Eu cometi vacilos, mas vivi experiências que me fizeram acordar e ter muita habilidade para fazer concessões. Então, sempre você vai deixar espaço para concessão, obter uma concessão do comprador para cada concessão da sua parte. Nunca conceda nada de graça. Nunca conceda nada de graça. Eu já vou mostrar um caso de algo que eu concedi de graça, mas pensando no futuro, porque eu não estava concedendo de graça. Né? Não estava. Concessão não são simétricas, concessões devem ser planejadas, faça o outro lutar pela sua concessão, não seja o primeiro a ceder em questões importantes para você. Generosidade não é contagiante, não é porque você está sendo generoso que o outro lado vai dizer, nossa, você está sendo tão generoso, eu também vou te pagar mais, já que você está sendo generoso comigo. Concessões gratuitas não iludem o outro negociador, então não é porque eu estou dando de graça que ele vai se iludir ou não vai me cobrar depois e tal. A concessão dada não precisa necessariamente ser mantida até o fim da negociação, ou seja, dei uma concessão agora no início da negociação, porque naquele ambiente, naquele momento precisava dar, mas foi mudando o tom da conversa, os valores, eu posso retirar uma concessão. Eu posso negociar isso, fazer, olha, eu estava te dando isso, como a gente foi para esse valor, eu preciso tirar essa concessão aqui. Você pode tirar, você não pode abrir as pernas e tornar insustentável. Não conceda demais ou muito rápido, valorize e justifique suas concessões e conceda de forma progressiva. Eu vou mostrar um caso extremo de uma concessão que eu fiz. Opa, voltar aqui. Volta. Isso vem à tona de novo as perguntas iniciais, né, Jefferson? A questão do planejamento. Uhum. Porque você só consegue ter essa percepção, literalmente, desses item por item, se você tiver um planejamento para isso. Eu vejo que essa é a chave, né? Depois a gente vai tocar no ponto planejamento, porque essa é a chave. Eu tenho que estar planejado, tem que estar pensado por mim, tem que ser a minha estratégia. Esse exemplo aqui, está rodando um videozinho acho que está rodando, os caminhãozinhos estão se movimentando. Estão se movimentando, Fabiano? Sim. O vídeo não é importante, tá? É só para eu dar o exemplo. Isso daqui é um atendimento que quando eu estava no Senai, a gente fez para a ArcelorMittal. Esse atendimento custaria lá seus sei lá, vamos arredondar para 100 mil reais. Custaria 100 mil reais, mas na época, isso daqui é em 2013, esse negócio estava começando, esse negócio de consultoria dentro do Senai nesta área. Então, o mercado não sabia que nós fazíamos, nós tínhamos dificuldade de levar, isso era uma tecnologia muito nova, isso é simulação computacional ou manufatura digital, era algo novo que na época eu estava trazendo para o Instituto de Tecnologia que eu tocava. Então, isso você precisava, e no projeto de consultoria, assim como nos escritórios de advocacia, você vive muito das histórias
da moral que você tem, da reputação que você tem, de um falar para o outro que você faz e de você contar que faz para alguém. Então, aqui é um atendimento ArcelorMittal. Eu conheci o gerente de logística da ArcelorMittal, o Marcos Arante, na época, num café, num encontro na Fiesc. Eu fui nesse café com a intenção de conhecer pessoas que seriam possíveis clientes e conversando com o Marcos Arante lá. Hoje, o Marcos Arante tem uma startup muito bem sucedida chamada Equilibrium, lá em Florianópolis, mas ele na Arcelor, se eu tenho um problema sério lá e eu não consigo resolver, e eu acho que você, então, dentro disso que vocês estão fazendo, podem resolver. Beleza, tal, conversando, vai, não tem orçamento. Putz, cara, não tem orçamento nenhum. ArcelorMittal. Então, vamos lá. E esse tipo de serviço é prestado por um fornecedor na Espanha e um fornecedor no Canadá para nós. Já temos os fornecedores mapeados. Poxa vida. Então, o que chegou-se na negociação aqui? Olha, nós vamos fazer de graça. Inclusive, na época, nós trouxemos um especialista da Alemanha para nos ajudar a executar esse primeiro serviço dentro da ArcelorMittal. Mas qual que era? Era uma concessão e atendimento de graça? Não. Foi feito um acordo, né? Foi feito um acordo, dizendo o seguinte, escrito na proposta, e vocês, advogados, são muito bons de colocar esse escrito, dizendo, olha, o valor é 100 mil, você não vai pagar, né, nada, mas, em contrapartida, você se disponibiliza a fazer a apresentação do case de sucesso, se houver resultados, em pelo menos 3 eventos de grande impacto. Então, nós levamos meses depois de executar esse serviço, ter um mega êxito, ter um êxito enorme nesse projeto, a Arcelor para apresentar em eventos com empresas que nós executamos. Então, quando você tem a ArcelorMittal dizendo que você é fera numa coisa, vocês imaginem que um monte de gente, um monte de empresa diz o seguinte, cara, se esses caras atendem a ArcelorMittal, esses caras são feras e nós vamos também querer o serviço deles. E, a partir disso, nós fechamos uma quantidade muito grande de serviços nessa área e é um sucesso até hoje esse serviço. E a própria ArcelorMittal comprou várias vezes depois de novo o serviço. Então, veja, eu fiz uma concessão arriscada, eu estava, com o perdão da palavra, fudido, porque eu não tinha como vender esse serviço, já estava gastando com a estrutura que tinha, de software, de pessoas trabalhando, e eu precisava alavancar o mercado. Então, esse é um exemplo que a gente já vai falar na sequência. Então, Jefferson, é impressionante quando você fala disso, porque, mesmo trazendo o exemplo da indústria, o escritório de advocacia tem tudo isso. Tem produção, tem estoque, tem retrabalho, tem desperdício, né? Então, isso tudo vai se aplicando na medida que a gente vai fazendo essa analogia. E quando você me fala dessa questão de você ter um bom cliente aqui como exemplo, mais até do que como exemplo, como referência, a gente começa a lembrar do quanto o nosso cliente gosta de ostentar o seu advogado também. Ele gosta de dizer o quanto ele está sendo bem assistido pelo advogado X, pelo escritório Y. Então, isso é muito bacana e a tua analogia é perfeita em relação, mesmo falando da indústria, a gente consegue trazer para a realidade jurídica de forma muito tranquila, muito bacana. E a Arcelor vendeu para nós diversos projetos aí o gerente de logística lá também gostava de ir nos eventos e as pessoas irem conversar com ele, da BRF, do Porto, de outras grandes empresas, da Caesar, dizer assim, olha, como é que é isso? Me conta mais. Aí ele disse, nossa, as pessoas querem saber, né? Então, ele ficava feliz e acabava fechando o negócio sem querer para a gente. Grandes falhas no fechamento de negócios. Então, cuidado. Prometer e não cumprir, então, mesmo de graça para a ArcelorMittal, eu não podia prometer e não cumprir. Não cumprir prazos, não cumprir qualidade, não cumprir entregas, porque as pessoas lá estavam envolvidas. Existia um departamento de 20 pessoas envolvidas naquilo que estavam trabalhando em prol desse projeto. Agir com indiferença, quando eu estou lá negociando ou fechando um negócio, tem diferença, não dar credibilidade para aquele cliente, não dar atenção, não saber ouvir o cliente, não deixá-lo falar. Passei por uma situação agora, esses dias atrás, eu tenho, na equipe que eu dirijo, tem 2 gerentes comerciais, e um deles, ele fala mais do que ouve, né? E no final de uma negociação que eu fui acompanhar, eu dei o exemplo para ele, disse, olha,
Você prestou atenção no que a cliente está falando? Falei, não, prestei. Eu falei, não, você não prestou profundamente. Porque ela disse para nós que o contrato anterior dela, que ela tinha com uma grande empresa, ela conseguiu, de idas e vindas para cancelar o contrato. O filho dela é advogado e o filho dela ajudou ela nas idas e vindas a botar uma cláusula lá que a empresa não percebeu e ela pode continuar ainda executando o serviço mesmo sem contrato. Então, ela está dizendo que ela gosta de fazer malandragem. E ela falou isso para nós. Então, você imagina que quando a gente entrar com ela, não vai ser fácil. Não percebi que ela... É porque você falou demais, prometeu um monte para ela e não ouviu os detalhes críticos que ela estava falando. Então, a gente precisa ouvir muito. Agir com sarcasmo, questionar a integridade do cliente, discutir com o cliente, não dar retorno ao cliente, palavras inadequadas, falta de pontualidade, entregar algo diferente do solicitado, são todas falhas nossas no fechamento de negócio. Lembre-se de ser ponderado em qualquer atitude durante a negociação, você não vai aos extremos para não ser mal interpretado, nem muito rápido, nem muito criativo, nem muito estimulado, nem muito articulado, você vai ser ponderado. Aqui a gente tem as etapas do processo de negociação, de novo a figurinha dos leads, né, que entram no meu funil até virar dinheirinho, e eu só vou focar no que o Fabiano falou, que é muito importante, planejamento. Só nisso. As outras itens, olha só, tem mais coisas, né? Tem abertura, né, com todo o processo de negociação, tem apresentação, superação de objeções, negociação, fechamento, acompanhamento. Mais importante, 60% do sucesso e fechamento do negócio está no planejamento. O Fabiano destacou muito, né? Eu tenho que conhecer o meu mercado, eu tenho que conhecer meu cliente. Quando eu estou indo conversar com o cliente, eu preciso saber detalhes dele, eu preciso saber detalhes da operação dele, da empresa dele, do produto dele. Mas eu sou advogado, eu vou lá negociar contrato de apoio, não sei do quê. Não interessa, saiba como é que ele está no mercado, sabe se o produto está vendendo, saiba se ele está comprando uma nova empresa, sabe se ele está contratando ou demitindo, em que ponto ele está. Identifique bem quem é o decisor. Identifique bem quem é o decisor. Isso é muito importante, tá? Identificar o decisor. Peraí, deixa eu esconder isso daqui. A famosa persona? A famosa persona. Identifique, né? Quem é a persona. Você precisa saber quem é o decisor. Qual é o perfil desse decisor? Opa, errei aqui. Vamos lá. Aqui. Entenda bem quem é esse decisor, o perfil dele, a persona lá que você está negociando. Examine os interesses, as metas. Você pode supor algumas coisas, né, que ele tem interesse, desde que você estude ele, né? Prever possíveis objeções quando você estuda esse cliente e essa persona aqui, você pode até prever possíveis objeções. Daí você já vai preparado. E de novo aqui, ó, de novo. Olha só, o que se tem para oferecer? Precisamos gerar valor. Você tem que gerar valor, senão tudo é decidido no preço. Tudo é decidido no preço. Então, gere valor. E para fazer essa alusão, eu boto aqui um iate lindo, maravilhoso. Eu já tinha botado esse iate na foto, o Fabiano viu na segunda-feira. Mas, Fabiano, olha só o que é percepção de valor, né? Mostrei para ti na segunda-feira de manhã lá, e ontem de manhã eu fiz uma reunião com um investidor sobre uma temática que é marina. Fiz uma reunião e ele, por um acaso, falando sobre iates e tal, ele disse, não, inclusive o iate que eu hoje compraria é o Ocean, tá aqui o iate que a gente falou. Como o universo conspira, né? Como o universo conspira. Mas espera aí, o meu cliente quer um iate desses ou quer um stand-up paddle, né? Aqui onde ele só quer estar aqui remando. Ele quer um stand-up paddle ou ele quer um iate? Porque às vezes o cara quer um stand-up paddle, às vezes ele quer uma canoazinha que ele vai só sentar e remar aqui, ele está sentadinho aqui, ele só quer remar. Né? E eu estou oferecendo uma super embarcação
gigante, cheio de luxo, cheio de tudo. Agora, ao mesmo tempo, se esse cliente quer o entregável, tem que entender o que ele quer, para você mostrar a percepção de valor do seu serviço, para você entender exatamente o que ele precisa comprar e o que é valor percebido por ele. Então, se você tem uma estrutura enorme de escritório, com toda uma estrutura para atendimento ao vivo lá, mas se isso não é valor percebido pelo cliente, não adianta você ficar tentando vender isso e convencer que ele deve pagar por isso. Então, é isso que você tem que entender. O que é percepção de valor para ele? É um escritório que seja muito, muito rápido, é um escritório que tenha tradição, é um escritório que tenha pessoas de alto nível. O que é o que ele percebe valor para você vender? Senão você vai estar entregando uma embarcação gigantesca dessa, ele vai dizer, não posso pagar, porque o que ele quer mesmo é stand-up paddle. Aí, nessa linha, você vai ter a questão das zonas de possíveis acordos, não vou entrar nesse demérito nessa relação aqui, mas sempre tem um preço limite do vendedor, um preço limite do comprador. Sempre tem um preço-alvo do comprador e um preço-alvo do vendedor. Tente entender, você lá nesses seus estudos, nesse planejamento teu, qual que é o preço limite desse comprador, qual que é o preço-alvo desse comprador, para você ver se encaixa o teu negócio nisso. E aí você pode fazer as concessões ou as adaptações do teu serviço, para não entregar um iate quando ele quer um barco a remo. Então, você vai entregar na medida do necessário para estar dentro do prazer. Tem um negócio que não dá para esquecer quando eu fecho o negócio, que eu tenho que estar olhando para o recurso financeiro da minha empresa. O que eu quero mesmo é gerar recurso financeiro. E aí tem uma paradinha aqui que é muito importante, que é eu estou buscando faturamento e o que eu quero é ter lucro. Por isso que eu tenho que fechar bons negócios. Não quer dizer que se eu não simplesmente faturando eu vou ter lucro. Faturamento é entrada de dinheiro. Lucro isso daqui é receita. E lucro vai ser receita menos despesa. Então, se eu tenho uma despesa de 5.000 lá no meu de aluguel e tudo mais, eu tenho uma despesa. Agora, eu preciso ter mais do que 5.000 de receita por mês para conseguir manter esse escritório saudável. E uma outra coisa que a gente pouco usa nas empresas e pouco se toca nos escritórios de advocacia, nos escritórios de consultoria, é um negócio muito importante, que é o caixa. Caixa. O caixa é diferente de lucro e é diferente de faturamento, porque eu posso ter faturado, eu posso ter emitido a nota fiscal, mas o dinheiro não entrou. Aqui é dinheiro disponível. É que nem a nossa conta corrente. É o dinheiro disponível. É o meu sem o limite, né, Jefferson? Sem o limite, né? Sem o limite. Isso, sem o limite. Sem o limite. O caixa no meu escritório é o dinheiro que está disponível ou na gaveta, ou no cofre, ou na conta corrente, ou a soma de tudo isso. O lucro nem sempre significa caixa. Eu posso, inclusive, dizer que eu tenho muito lucro, mas não tem dinheiro em caixa. Por que não tem dinheiro em caixa? Porque o cliente não pagou. Não está pagando a mensalidade, não está pagando o contrato, porque esse dinheiro ainda não entrou. Eu posso ter ganho uma ação, mas esse dinheiro da subvenção ela não vem. Não vem o dinheiro, não há o depósito. Então, tudo bem, eu tive uma receita, eu posso até ter faturado alguma coisa, mas eu tenho lucro, né? Se eu fosse fazer um balanço, eu tenho lucro, mas eu tenho dinheiro em caixa. E quando eu vou buscar negócio, fechar negócio, eu tenho que olhar para a caixa. Então, lembra lá que eu falei do negócio da ArcelorMittal? Eu tenho 50 exemplos desses para dar aqui. Eu estava olhando para a caixa, porque eu já tinha uma equipe trabalhando, eu já tinha consultor, eu já estava pagando a manutenção de software, eu já havia comprado software, e aí eu precisava começar a entrar dinheiro em caixa. Putz, grids. Então, eu posso, às vezes, fechar um negócio abaixo do preço ideal para mim, mas que entre dinheiro em caixa.
porque eu estou tendo que pagar a conta de luz, eu estou tendo que pagar a conta de aluguel, eu estou tendo que pagar salário de funcionário, então tem que entrar algum dinheirinho para começar a pagar as contas, mesmo que não seja o dinheiro justo, mesmo que não seja o preço justo. Tá? Então, isso é muito importante. Mandamentos do bom fechador de negócio: planeje. Então, acabamos de falar, fechamos com fala do seu planejamento. Planeje, essa é uma etapa fundamental. É nesse momento que nós vamos reunir as informações para formular as propostas coerentes e ter as argumentações certas. Seja um bom ouvinte, ouça 80% do tempo que fala, porque aí você pega as sutilezas do cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pode, o que ele não pode, e às vezes a grande entrega dele, ele se entrega, ele te conta o que ele realmente necessita. Não aceite um não como resposta. Nessa etapa é o desafio da venda mesmo, aqui que inicia. Nunca desista no primeiro não. Justifique a sua oferta, explique o porquê da proposta, encontre as maneiras de mostrar a solução e tal. Saiba os limites da negociação. Peça alto, ofereça baixo. Eu acompanhei uma negociação maravilhosa agora, esses dias atrás, que não tinha nada a ver comigo, só acompanhei, mas eu achei maravilhoso, porque a empresa foi de uma integridade, de uma ética incrível com o comprador. Foi muito incrível mesmo. Ela botou o preço certo, ela não pediu alto e nem ofereceu nada, e ela se manteve correta. O cliente testou ela, e agora esse cliente faz uma mega propaganda dessa empresa, porque ela realmente se posicionou da maneira mais adequada do mundo. Nunca dê nada de graça. Então, fechando aqui a nossa fala, nunca dê nada de graça. Troque tudo. O que é dado de graça não é valorizado, e faça a outra parte lutar pelas concessões. Então, troque, né, com o cliente. Se ele não pode pagar, mas mesmo assim você quer aquele cliente, troque com ele alguma coisa. Crie alguma amarra para ele não ganhar nada de graça. Aí vocês vão estar falando, mas o meu mundo é diferente, eu tenho muita concorrência, né? Atrás desse disquete aqui está escrito concorrência. Esse disquete aqui, muitos de vocês viram e trabalharam com ele, mas a maioria de vocês não viu e não trabalhou com ele. É disquete flexível. E eu estou usando ele para simbolizar a concorrência, porque a concorrência hoje vem de todos os lados, inclusive do temido Watson, que os oráculos do fim do mundo, apocalípticos lá, dizem que ele vai substituir tudo, vai começar a substituir os advogados, vai substituir os médicos e vai substituir tudo. Então, gente, a concorrência sempre vai existir. Agora eu preciso conhecer ela. Eu preciso conhecer o Watson, eu preciso conhecer o escritório da esquina, eu preciso saber como é que eles lidam, quem são eles e o que eles entregam. Oi, Fabiana, ia falar? E não existe almoço grátis, né, Jefferson? Como você mesmo falou ali, né? Nada de graça, porque não existe almoço grátis. Tem uma, não existe. Se você não está pagando pelo produto, é porque o produto é você. Literalmente. Né? Boa. Fantástico. Então, conheça a concorrência, né? A evolução tecnológica vem, ela vai entrando e a gente precisa não ter medo dela, precisa conhecê-la, porque hoje até a tecnologia e essa distância é um concorrente que ajuda os outros aí e tem que me ajudar também. As dicas universais de venda, para a gente encerrar: cumpra o processo de vendas. Aqui eu destaco o CRM, mas se você não tem CRM, não tem problema, né? Estou botando o exemplo, tem empresa que tem CRM e as pessoas não usam CRM. Então, o que adianta ter um processo, o que adianta ter um software que gerencia todo o relacionamento com o cliente se você não usa? Então, cumpra. Melhor argumento do mundo é o vizinho. Melhor argumento seu lá, tem esses vendedores das antigas que dizem: olha, mas você conhece fulano de tal da rua tal? Ele comprou, né? O vendedor de Barça, assim, né? Dizia: o vizinho lá da casa tal comprou e disse que você também gostaria. O vizinho comprou, então eu também quero, né? O melhor contato do mundo é o que resolve. Use sua rede de contato, use o seu network, use as suas dicas. Use essa rede de contatos para arrumar contatos, para marcar um café, para estar presente.
Diferença entre insistência e persistência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Persistência é diferente de insistência. Ninguém gosta de gente chata, insistente, mas você tem que ser persistente, você tem que continuar. Identifique o perfil do comprador, uma dica infalível, entenda quem é o comprador, porque às vezes quem está te chamando para conversar não é o comprador. Então você tem que conhecer as pessoas que te chamou para conversar, mas tem que entender quem é o comprador, quem é o decisor. Ouça mais, fale menos, cuidado com falsas objeções, seja franco em relação aos prazos, conheça seu produto, seus concorrentes e seu cliente, conheça o ambiente que te serve, tudo. E problemas se resolvem por telefone, não por e-mail. A melhor coisa do mundo é ainda fazer uma ligação e dizer, olha, o que a gente pode fazer? O bom vendedor não é o que vende muito de uma só vez, é o que vende sempre. Então, não adianta fechar um grande negócio no ano e não vender mais nada. Então, a gente tem que estar fechando negócio o tempo todo, por isso que é processo. Bons negócios. Muito obrigado. Essa parte era o que eu tinha para expor. Fabiano me ajuda a fazer a conexão final e eu agradeço aqui o tempo de vocês e o momento aqui junto. Jefferson, eu tinha aqui uma série de perguntas, o senhor Gustavo também, mas você foi cirúrgico aí na tua exposição. Acho que a gente conseguiu fazer uma super relação efetivamente com a área jurídica, né? Acho que a maior parte do nosso público aqui é de advogados também, então pode ter certeza que você conseguiu, assim, abarcar aí todas as possibilidades e esse entendimento efetivamente daquilo que a gente quer efetivamente no final das contas, quer fechar negócio mesmo. Você trouxe algo que é muito impactante, que você pode ter elementos disso tudo. Nem todo mundo tem essa estrutura tão grande para você ter efetivamente um departamento específico para isso, mas você trazendo esses insights todos, eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui pronto para fechar negócio. Exatamente, sempre traz, né, Fabiano, os insights, né, de como, porque isso está meio que na veia, né, de um escritório, né, de um departamento jurídico, né, que eles têm que trazer negócios também para dentro do seu escritório, né, isso teve muita correlação. Perfeito, isso mesmo. E, Jefferson, eu quero te agradecer aí, muito bacana a tua palestra, obrigado por ter aceitado o convite, né, da Preâmbulo, tá? Agradeço você, né, assim, foi bem ilustrativo. Eu também quero agradecer aí o Fabiano. Fabiano, inclusive, essa semana ele lançou um livro, né, falei que a gente ia falar um pouco bem rapidinho sobre isso, o Eu Controller. Conta um pouquinho aí, Fabiano, vamos ver se você sabe vender bem seu livro para a gente poder... Verdade, vamos ver se eu aprendi as lições aqui com o Jefferson, né? O livro Eu Controller, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor e Ódio à Controladoria Jurídica, é um livro de crônicas que retrata um pouco aí dos meus 20 anos de experiência na área jurídica. E, para quem tiver interesse, eu vou disponibilizar aqui já no chat, olha, já estou vendendo, né? O link para efetivamente quem quiser comprar o livro e conhecer um pouco mais do meu trabalho. E obrigado de novo, Gustavo, pelo espaço. Jefferson, obrigado aí por dividir esse painel. Eu me sinto aqui, eu sou um mero coadjuvante depois de tanta experiência que você trouxe para a gente. Obrigado mesmo. É isso, Jefferson. Obrigado, Fabiano. Também quero agradecer, né? A gente até já passou um pouquinho aqui do nosso horário, né? Então, vou aqui já encerrar o nosso quarto dia da Jornada da Inovação. Lembrando que amanhã a gente vai para o nosso último dia, né, de todo o evento, mas assim, eu acho que toda a construção dele está sendo feita de uma maneira muito legal. Então, agradeço a todos, né? Eu vi que ninguém mandou nenhuma pergunta no chat, então, porque realmente foi bem esclarecido o assunto hoje. E amanhã a gente volta para o último dia, às 4 horas da tarde, e a gente vai estar daí nesse dia com a Start Law, né, que é uma startup focada, né, no mercado jurídico, que vai fazer um bate-papo com a gente sobre as metodologias ágeis que você pode implementar no seu escritório de advocacia. Então, agradeço a todos, tá? Uma boa tarde e nos encontramos amanhã. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Jefferson. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.